Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Wagner Costa. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o caso da Jéssica Canedo, da Choquei, a menina que foi acusada de ter um relacionamento, um affair ali com o Whindersson Nunes. Apesar dela e do Whindersson terem negado isso, acho que continuou mantendo a versão dela de que ela tinha umas mensagens, supostamente seria da menina. Fizeram deboches com a menina, ela pediu para ser apagado aquela matéria ali, porque acho que é a maior página do Twitter aqui do Brasil, tem um engajamento muito forte, e tinha gente indo lá no Instagram da menina, importunando ela, falando besteira, fazendo ameaças. Gente que a gente não sabe da onde é que surge esse tipo de pessoa, mas os tais justiceiros sociais foram lá, encheram a paciência da menina. Ela passava por um quadro de depressão e ela acabou tirando a própria vida. Antes de começar a falar a minha opinião sobre esse caso, eu queria desejar que Deus console toda a sua família, a família da menina. O Whindersson também deve estar passando por uma maior barra, apesar de não ser culpa dele. Ele com certeza foi envolvido ali, e dá para a gente sentir que o Whindersson, desde o término com a Luísa, também não vem muito bem. Então, que o Whindersson procure aí auxílio na igreja, volte a ter um contato mais próximo com Deus, para que ele seja um cara que tenha uma vida mais plena, mais tranquila. Eu sinto o Whindersson um cara muito triste, então desejo tanto para o Whindersson quanto para a família dessa menina que Deus console o coração de todos. Agora, para a Choquei, eu desejo a justiça. Vamos começar a falar desse caso. Em primeiro lugar, galera, o que a Choquei fez não se faz. Pegaram uns supostos prints que não tinha como confirmar nem afirmar que era da menina, jogaram na internet, a menina negou, o Whindersson negou. Começou a menina a sofrer um hate absurdo por isso. Ela pediu para ser removido, que ela tinha problemas de depressão, e o pessoal ainda debochou. Eu não vou ficar aqui botando todos os meandros disso daqui, porque, cara, na real, todo mundo já falou sobre isso. Eu queria mostrar alguns detalhes importantes aqui e fazer alguns esclarecimentos que acho que ela é uma página com um viés político, um viés de esquerda. A gente sabe que a Janja já retuitou, já tinha uma relação, o dono da página com a Janja, com Lula, fizeram campanha para o PT na época da eleição lá em 2022. Eu não quero transformar isso daqui num debate político sobre direita e esquerda, mas é uma página que tem uma relevância e tem um viés. O que eles fizeram foi muito sério. Não pode ser apagado, passar em branco o que eles fizeram. Vou ler aqui a nota que eles deixaram, vou mostrar aqui na tela para vocês. Lamentamos profundamente o ocorrido, nos solidarizamos com familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade. Bem, isso daí já está em contradição, uma vez que a própria mãe da menina fez vídeo pedindo para ser removido esse conteúdo, para o pessoal tirar aquelas notícias ali que a menina tinha depressão. Então não teve responsabilidade. O perfil Choquei, por meio de assessoria jurídica, vem esclarecer aos seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Bem, cara, não sei o que seria atividade regular proposta da Choquinha, uma página de fofoca. Então realmente fofoca é fofoca, não dá para levar a sério. Não foram responsáveis, uma vez que negligenciaram e, mais uma vez,
A menina, ela fez um desabafo no Instagram dela, e o dono da página ainda foi lá e deu uma zoada na menina, falando que o textão que ela tinha escrevido não já tinha passado a prova do Enem. Então, esse tweet eu nem tenho aqui agora, mas, poxa, tem vários vídeos aí, vocês vão achar. Isso vocês já devem ter visto. Então, assim, não teve boa fé também em relação aos eventos que circulam nas redes sociais, que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em restrito cumprimento às atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação. Em primeiro lugar, a Jéssica Canedo, ela não era uma influência, uma pessoa pública. Ela, apesar de ter uma rede social que podia estar até aberta, ela não era uma influencer, era uma pessoa comum e não teve a sua privacidade respeitada, uma vez que a menina falou que o print não era dela e o Whindersson também. Então, eles não respeitaram essa questão aqui do exercício do direito à informação. Isso daí passa batido, é papo furado deles. O compromisso desse perfil sempre foi e será com a legalidade e responsabilidade ética na divulgação das informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal. Foi a maior sacanagem. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade. Olha, isso daí é maior papo furado, entendeu? Não respeitaram porcaria nenhuma. No entanto, a menina acabou tirando a própria vida. A gente tem que dividir as responsabilidades aqui nesse caso. Acho que errou, que sejam punidos, mas as pessoas que foram lá e mandaram mensagens, talvez na DM, no WhatsApp, hostilizando a menina, com certeza merecem também algum tipo de punição. E por que que eu estou falando isso, galera? Isso daí vai ser usado como artifício para uma desculpa, talvez muita gente vai encarar como válida, da necessidade da regulação das mídias sociais, como se o Twitter, o Instagram fossem terra sem lei e por isso essas coisas acontecem, só que é mentira. Isso acontece já há muito tempo, independente de mídias sociais. São casos onde pessoas que têm algum tipo de influência, hoje nas mídias sociais, mas já há muito tempo em jornais, revistas, profissionais aí do jornalismo fazem acusações, assassinatos de reputação e nada acontecem com elas. Existe o direito à liberdade de imprensa aqui no Brasil. Isso daí, com certeza, é um pilar da democracia, mas a gente vê que quando a gente fala de mídia social, muita gente quer relativizar essa liberdade. Eu vou mostrar 2 casos que aconteceram recentemente. Vocês vão entender o que eu estou falando, esse comparativo entre mídia social e mídia comum. Olha só, essa semana, recentemente, a gente teve o caso do Renato Cariani, o influenciador fitness, foi acusado de estar envolvido com fornecimento de matéria-prima para o tráfico de drogas. A mídia aqui, se a gente for abrir o Google aqui e só olhar o enunciado das matérias, a gente começa aqui com o G1. Renato Cariani é indiciado pela associação ao tráfico. Olha só como é que o enunciado da matéria do G1, aqui no caso do Renato Cariani, é bem tendenciosa. Notas falsas, e-mail para farmacêutica, Polícia Federal, 3 pontinhos G1. Empresa de Renato Cariani é investigada por suposta venda de produtos químicos a traficantes para produzir drogas, segundo a investigação. Cara, quem lê esse enunciado aqui já dá como certo o envolvimento do Cariani. Eles têm feito bastante matéria falando sobre isso. Vocês podem ver aqui o tipo de matéria que fazem, entendeu? E isso tudo queima
a vida do cara. Se o cara ele passa por um problema familiar, um problema de depressão, um problema sério, isso daí pode levar a pessoa a tirar a própria vida, porque apesar de tudo, o pessoal pega, divulga as coisas sem procurar saber a verdade primeiro, e tem muitas matérias, até mesmo na mídia aberta, que são totalmente tendenciosas. Eles pegam a matéria do Fantástico agora no último final de semana, pegou o Renato Cariani, ele já tinha explicado várias coisas nos vídeos dele, sobre as acusações, já tinha esclarecido muita coisa, e o Fantástico simplesmente foi lá, fez uma matéria que quem não conhece o Renato Cariani já sai condenando ele de cara. E outro detalhe, nesse caso, a pessoa pode até ser procurada e lá, ah, não, Renato, qual a sua opinião? O Fantástico foi lá perguntar a opinião do Renato Cariani, mas ele preferiu se manifestar apenas nas mídias sociais dele mesmo. Eu vou te falar, ele está certo. Não dá para confiar na mídia. Eles pegam uma coisa que ele fala, distorce, corta, faz uma edição ali e o cara acaba se entregando numa matéria de jornal. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Outro caso também muito famoso, vou mostrar aqui para vocês, foi o caso do Márcio Melhem. Todo mundo se lembra daquela acusação ali da Dani Calabresa, mas um montão de mulher acusando o Márcio Melhem de importunação sexual, assédio, talvez até estupro, não sei direito. Era bom dar uma olhada de certinho quais são as acusações, mas ficou mais do que provado de que aquilo tudo foi inventado, sempre foi consensual, as mulheres topavam esse tipo de coisa. Para vocês conhecerem melhor esse caso, eu recomendo que vocês acompanhem o Ricardo Feltrin, para vocês terem ideia. O Ricardo Feltrin foi o jornalista que recebeu as denúncias e fez a primeira matéria. E, cara, uma coisa rara na mídia hoje em dia. O Ricardo Feltrin, quando começou a pesquisar a fundo, ele viu que era armação. E hoje, o Feltrin basicamente fala que o Márcio é um cara inocente e foi uma armação, entendeu? Se a gente vê as matérias até hoje, cara, já faz quase uns 2 anos, já faz bastante tempo, esse caso do Márcio Melhem, mas aqui, ó, Márcio Mel vira réu por assédio sexual contra 3 mulheres. A ocorrência de Dani Calabresa ao andamento do caso. Aí tem aqui, ó, se a gente descer mais um pouquinho, Márcio Melhem lucra com publicações contra Dani Calabresa. Pô, gente, assim, eles estão tratando, a mídia trata ele, já julgou, já condenou o cara. Eu vou deixar aqui para vocês o YouTube do Ricardo Feltrin. Quem não tiver por dentro desse assunto do Márcio Melhem, pô, dá um pulo lá aqui. Esse aqui é o YouTube do jornalista. Pô, ele tem muita informação, esclarece bastante coisa e é um cara comprometido com a verdade. Então, só por esses 2 casos aqui que eu mostrei para vocês, pessoal, assassinato de reputação não é novidade, não é uma coisa nova que está acontecendo aqui no Brasil, sempre aconteceu. O que a Choquei fez só foi num canal diferente, mas a Choquei poderia ser tratada como uma empresa de mídia tradicional também, porque essas empresas de mídias também estão dentro das redes sociais. Não precisa necessariamente ser um perfil apenas ali. O cara com um perfil desse daí tem uma receita monstruosa, mais do que muito jornalzinho pequeno aí. Essa questão de regulação de mídias sociais, ela vai acabar matando uma coisa que hoje a gente tem a possibilidade. O assassinato de reputação existe, mas também existe a possibilidade da gente fazer a nossa defesa, como é o caso aí, o Cariani está usando as mídias sociais dele, ele é o maior influenciador fitness do Brasil,
A imagem dele foi queimada com o que fizeram, mas como ele tem um canal grande, ele conseguiu reverter muita coisa ali. Hoje em dia, a percepção, pelo menos da parte do público, já é uma percepção bem favorável a ele. Então, o prejuízo que o Renato Cariani vai ter é muito menor. O Márcio Smelling, se não fosse as mídias sociais, até hoje a maioria das pessoas ia estar convicta de que ele é um maníaco sexual. Por que que tem muita gente hoje que já olha para esse caso com uma outra visão? Porque por causa da mídia descentralizada, por não estar regulada. A partir do momento que a gente criar um Ministério da Verdade, que diz o que que é notícia fake e o que que não é, basta ser amigo do rei para a notícia do Choquei ser verdade. A menina, ela acabou se suicidando e ela se suicidaria da mesma forma se a mídia social tivesse regulada hoje. Porque a Choquei é amigo do rei. Simplesmente isso. Vocês têm dúvida? Então, galera, quem tiver com dúvida nesse caso aí, acha que realmente precisa de alguma regulação, tem que haver uma forma de punir, cara, pela legislação atual existe. Houve ali uma difamação, houve ali calúnia, com certeza, inventaram uma história onde não existe. Talvez alguns juristas podem dizer outros crimes ali que eu talvez não conheça, mas com o arcabouço que a gente já tem, já é o suficiente para punir esse pessoal. Eles só não vão ser punidos se o judiciário não quiser. Que indícios tem para isso? Então, esse é a minha análise de hoje. Tanto faz se é mídia social ou se é a mídia tradicional, assassinato de reputação sempre houve fake news, e a única forma da gente lutar contra isso é com liberdade, é com a mídia social livre, entendeu? Se a menina ela acabou se suicidando, foi uma situação muito triste, mas vamos ser sinceros, se fosse uma pessoa que tá com a estrutura boa, ela não faria a mesma coisa. Ela já tinha um probleminha de depressão, isso abala o psicológico de qualquer um. Qualquer pessoa anônima, ela não está preparada para viver esse tipo de assédio, mas o amor à vida é muito forte, entendeu? Sempre existe a possibilidade da gente reverter as coisas. O que aconteceu foi uma fatalidade com ela. Não estou colocando culpa nela mesmo, de maneira nenhuma, mas ali o caso dela, ela precisava de uma atenção redobrada com ela, e essa atenção talvez não foi o suficiente. Eu não conheço ela, não conheço a família dela, não sei o que, que aconteceu ali no caso. Agora o estrago já está feito. Só desejo que a família tenha ó, a consolação ali nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso sirva de lição para as pessoas também que estão ali na internet falando besteira, né? Groselha, falando que os outros têm que morrer, tem que acabar com a vida, se matar. Às vezes as pessoas falam, digitam ali sem pensar direito e o desejo da pessoa acaba se realizando e ela não sabe nem como reagir depois. Uma situação triste. Então tenham responsabilidade também, toda vez que você for ali digitar alguma coisa, procure não ligar para as críticas. Aqui mesmo no meu canal, eu tenho um outro canal onde eu trabalho com oficina. Sempre vai existir hate, sempre vai existir gente falando groselha. E, pô, às vezes quando você está num momento
assim, que a crítica te pega de jeito, você fica às vezes chateado, amuado, aquilo te chateia, mas, cara, a vida é muito mais do que isso aqui, muito mais do que a internet, do que mídia social. Se você desligar o celular, desligar o computador, provavelmente você vai ter uma vida normal. Ninguém precisa ter um Instagram para poder estar vivo, ninguém precisa de um canal no YouTube, ninguém precisa estar ali no, no Twitter. Então, se estiver te fazendo mal, cara, dá um tempo, bloqueia as contas, entendeu? Exclui. Quando você estiver bem de novo, você volta. Procure sempre ajuda caso você esteja passando por um momento onde ideias de autofagia passem pela sua cabeça. A vida ela é muito preciosa, é um presente dado por Deus e a gente não pode desperdiçar. Então é isso, galera. Foi a consideração que eu faço hoje para vocês. Eu acho que não adianta de nada vir com a desculpinha de regular a mídia social para evitar isso, que não vai evitar. As pessoas precisam ser mais críticas consigo mesmo. Antes de ficar rotando virtude, condenando os outros, olha para o que você anda fazendo aí na internet também. Então é isso, galera. Até mais.